Na capital paranaense, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, com o qual vamos conversar a partir de agora. Está com ele no estúdio em Curitiba o Douglas Santucci, aqui comigo o Barão, a Carla Bigato. Meu caro Deltan Dallagnol, está me ouvindo bem? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Band FM. Bom, muito obrigado, Deltan, por sua presença no nosso estúdio, pela entrevista. Hoje, 3 anos da Lava Jato. Aquela que muitos, e eu me incluo entre eles, considera o maior acontecimento da história recente, eu diria quase que da República Brasileira, em termos de combate à corrupção, sem sombra de dúvida, com forte impacto junto à opinião pública, aos meios políticos e em relação à qual há uma grande expectativa ainda. Eu vou me permitir, doutor Deltan, fazer aqui o balanço numérico da Lava Jato nesses 3 anos que ela completa hoje, e esta é a razão de sua presença nos nossos estúdios, para que na sequência, poupando desses números, a gente possa partir para algumas perguntas. A Lava Jato chega ao 3º ano com 38 fases executadas, quase 200 presos, 10 bilhões de reais recuperados ou em processo de recuperação, 125 réus condenados, 78 acordos de delação, sem incluir os 77 executivos da Odebrecht. Portanto, temos mais de 150 acordos de delação, se incluirmos os executivos da Odebrecht. 20 pessoas seguem presas, entre elas Eduardo Cunha, Marcelo Odebrecht, Antônio Palocci, Sérgio Cabral e outras. 24 estão monitoradas por tornozeleiras eletrônicas, 5 parlamentares já são réus no STF. Esses são números que falam por si, doutor Deltan. Mas, se temos de um lado penas muito significativas, como, por exemplo, a que recai sobre o ex-presidente da Eletronuclear, o vice-almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, condenado já a 43 anos de prisão. As de José Dirceu, mais de 30 anos de prisão. Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, 46 anos. O Vacari, ex-tesoureiro do PT, 41 anos. Por outro lado, estão outros delatores da Lava Jato, outros réus, melhor dizendo, da Lava Jato, como o próprio presidente da Odebrecht, ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, foram condenados a penas que muitas pessoas, e aí também me incluo, consideram tênues demais. Por exemplo, Alberto Youssef hoje já está deixando a prisão, nem sabemos se ele continuará usando tornozeleira. O Odebrecht sai da prisão no final do ano que vem, algo como 3 anos de cadeia. Muita gente acha que são penas muito tênues. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa crítica feita a alguns resultados objetivos nas condenações, doutor Deltan. Bom dia, então, mais uma vez. Bom dia, Bechá. Obrigado por suscitar esse ponto. Esse é um ponto que a gente precisa esclarecer para a população. O que as pessoas têm que entender é que nós somos técnicos. As decisões que a gente toma são as mesmas decisões que pessoas razoáveis tomariam no nosso lugar. Todas as nossas decisões são colegiadas. Nós decidimos em consenso de 13 procuradores da República. Por que essas penas dos colaboradores não são altas? Bom, em primeiro lugar, os colaboradores são aqueles que entregam uma série de fatos e provas que permitem o processamento criminal de uma série de pessoas. Você tem uma regra quando você faz um acordo de colaboração. Você troca um peixinho por um peixão ou um peixe por um cardume. Ou você troca uma sardinha para pegar um tubarão, ou você abre a mão da pena de uma sardinha para você pegar todo um cardume. Não existe como você conseguiu as informações de uma colaboração premiada e as provas que ela traz sem você dar um benefício para o réu. E quando está em jogo qual é o tamanho do benefício, isso não depende da nossa vontade, porque pela nossa vontade, Boixá, assim como pela vontade da sociedade, a gente não daria redução de pena nenhuma. Agora, o quanto a gente tem que dar de redução é o suficiente para a gente conseguir aquelas informações e provas dentro de um contexto em que, se a pessoa fosse condenada, ela pegaria uma determinada pena. Então, considerando aquela possível pena, a probabilidade daquela pena, você tem que dar um desconto e colocar a pessoa numa situação melhor do que ela estaria, senão ela não vai querer fazer o acordo. Aí entra um conceito que é um conceito de negociação, que é muito conhecido como BATNA, é o Best Alternative to the Negotiated Agreement, que diz que a pessoa só busca uma solução negociada se ela for melhor do que a alternativa. A pessoa só compra um apartamento de 200 mil reais se ela não encontrar um apartamento idêntico por 100 mil reais. E aí entra o problema.
problema do sistema de justiça criminal brasileiro, que em regra no Brasil produz impunidade. Se a regra é impunidade, por que um réu vai chegar para o Ministério Público e vai decidir reconhecer os crimes, entregar informações e provas sobre outros crimes de que a gente nem tem conhecimento, devolver o dinheiro desviado, se submeter a uma pena, se ele consegue a impunidade, ou se existe uma boa probabilidade de ele conseguir impunidade? Essa é a razão pela qual nós não conseguimos impor penas altas. E se você for olhar a faixa de penas que a gente impôs a réus, você vai ver que ela cresceu ao longo do tempo, conforme veio a decisão, por exemplo, que determinou que é possível a execução da pena a partir da segunda instância. Porque antes a pena era uma ilusão, era aquele oásis do deserto em que você caminha e cada vez ele está mais distante. Antes você só conseguia impor uma pena depois do julgamento em 4 instâncias, somos o único lugar do mundo com 4 instâncias, demorava mais de 15 anos para impor uma pena e até lá acontecia a prescrição em absoluta impunidade. Doutor Deltan. Então, para concluir, você é uma pessoa muito informada. Vamos fazer um exercício, Boechat, de quantas pessoas que a gente sabe que no Brasil foram condenadas por corrupção a alguma pena. Se nós formos fazer um exercício conjunto, nós dois juntos não vamos chegar a 5 pessoas. Esse exercício eu faço com juízes, promotores por todo o país. O grande ponto é, mesmo os colaboradores que receberam uma redução significativa de pena, eles têm penas maiores e efetivamente aplicadas quando nós comparamos a todos os outros escândalos de corrupção no Brasil. Agora, doutor Deltan, a analogia que o senhor fez, trocar uma sardinha por um cardume, um peixe menor por um peixe maior, 2 coisas que eu quero inserir aqui. Primeiro, o senhor mesmo me disse na primeira entrevista que tivemos aqui neste mesmo estúdio, há mais de um ano, que a projeção de penas possíveis para Marcelo Odebrecht passaria de 100 anos, em função da quantidade de crimes nos quais eles tinham se envolvido e sua empresa também. Caímos para 3. Devemos considerar que, a despeito da perspectiva de impunidade geral, foi uma redução bastante significativa. Tudo bem se chamemos de sardinha a Odebrecht entregou um grande tubarão, mas também não há grandes tubarões ainda devidamente fisgados por penas que possam compensar essa redução tão significativa para alguns delatores. Quando e que penas o senhor estima e para que tubarões o senhor estima que venham penas que compensem ou que justifiquem essas compensações aí já concedidas? É uma ótima questão. A Odebrecht é uma empresa que tinha dentro dela um setor que era chamado de setor de operações estruturadas. Quando a gente pensa numa empresa, a gente quer que cada empresa tenha um setor de compliance, que o objetivo é evitar que aconteça corrupção. Esse setor, dentro da Odebrecht, era um setor que a gente pode dizer de anti-compliance, era um setor voltado a fazer pagamentos ilícitos. Os pagamentos ilícitos em propina somam quase $1 bilhão, feitos em diversos estados, para diversos governantes. Quando a população quer a punição da corrupção, o que a sociedade hoje mais espera é que as pessoas responsáveis pelas grandes decisões do país, os poderosos, os políticos, as pessoas nas quais a gente depositou nossos votos, nossa confiança, sejam processados, sejam condenados criminalmente, e essa empresa vai trazer provas e informações sobre corrupção que vão nos permitir alcançar uma série de pessoas que estão nessa condição, uma série de políticos poderosos que vão poder ser levados perante a justiça para serem responsabilizados. Agora, quando você fala de uma pena baixa, Marcelo Odebrecht, 3 anos, vamos olhar o maior escândalo da história brasileira, Boechat, prévio à Lava Jato, que foi o Mensalão. Os autores centrais do Mensalão, como José Dirceu, receberam penas que estão na faixa de entre 7 e 8 anos. Aí você me diz, não, mas essa é uma pena significativa, maior do que a pena do Marcelo Odebrecht. Não é, Boechat, porque essas pessoas começaram a cumprir pena no começo de 2014, em razão do modo como funciona o nosso sistema de justiça. Em 2016, essas pessoas já estavam indultadas, ou seja, perdoadas completamente de qualquer consequência. Ou seja, as pessoas do escândalo mais grave, anterior à Lava Jato, ficaram sancionadas por 2 anos. 2 anos. Embora a pena fosse 7, ficaram sancionadas por 2 anos. Quando a gente fala de 3 anos para Marcelo Odebrecht, são 3 anos cheios, porque a pena dele é muito maior do que isso. O que a gente mudou foi só a execução que ficou para 3 anos. Então, quando você pega, esse é um ótimo exemplo, a pena de um colaborador que você entende que reduziu muito a pena, ainda assim, observe que essa pena é maior do que a dos outros escândalos de corrupção no Brasil. E o problema não são os nossos acordos, o problema é o sistema que é feito para não funcionar. E nós estamos comprometidos com a
mudança desse sistema, nós fomos além, oferecemos aquelas 10 medidas contra a corrupção que você apoiou de modo tão firme, a gente agradece muito você, nós somos admiradores do teu trabalho e nós precisamos caminhar como sociedade para essas mudanças. Doutor Deltan, entre aquela famosa apresentação conduzida pelo senhor, chamada apresentação do PowerPoint, que apresentou Lula como o maior protagonista, como protagonista de toda a corrupção da Lava Jato, e o depoimento dele anteontem a um juiz da própria Lava Jato, dizendo que vem sendo vítima de um quase massacre, há uma distância muito grande entre as duas afirmações, entre a síntese dos dois episódios. Onde é que está a verdade e quando é que o senhor espera que se chegue a uma conclusão em relação ao ex-presidente Lula, especificamente no processo? E com que perspectiva? Esse depoimento não foi especificamente para Lava Jato em Curitiba. Hoje existem 5 acusações criminais contra o ex-presidente, formuladas por diversos procuradores da República. Já foram formuladas acusações pelo Procurador-Geral da República, por diferentes grupos de procuradores de Brasília. Já foi formulada uma acusação pelo Ministério Público de São Paulo, foi formulada 2 acusações em Curitiba. Os nossos processos em Curitiba, um deles está na fase inicial e outro já está avançando na oitiva de testemunhas de defesa. É esperado que até o meio do ano nós teremos uma sentença, seja para condenar, seja para absolver. A verdade é a verdade das provas, bicho, é a verdade das informações que estão no processo. Essas informações foram, em boa parte, colocadas na denúncia, agora existe toda uma instrução processual, uma coleta de provas, que vai resultar numa sentença que o juiz vai avaliar tudo isso, vai dizer se é caso de condenação, se houverem provas bastante consistentes, e vai dizer que é caso de absolvição se as provas não forem tão suficientes. E o que o senhor tem a dizer em relação a isso? O senhor uma vez estimou, nessa conversa a qual já me referi, que as penas possíveis para Marcelo Odebrecht poderiam chegar a 100 anos. O que o senhor teria a dizer em relação a essa expectativa projetada sobre o ex-presidente Lula, com base no que o senhor e sua equipe reuniram contra ele? Olha, em relação ao Marcelo Odebrecht, eu não lembro exatamente o momento em que eu falei, mas eu devo ter falado no momento que a gente já estava em condições de afirmar exatamente, provavelmente já existia uma condenação em relação ao Marcelo Odebrecht, já existia, e aquela avaliação se dava em relação a toda uma série de crimes que foram acusados. Agora, em relação ao ex-presidente Lula, nós não vamos adiantar um juízo quanto a mérito. Até esse é o motivo do processo judicial, que eu estou sofrendo por parte dele. Ele afirma que a gente adiantou um juízo de mérito quando a gente não fez. O que a gente fez foi ir a público, como a gente fez tantas outras vezes, seguindo diversas leis que regem o assunto, como a Lei de Acesso à Informação, como a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público que rege o assunto, como a gente fez em tantas outras coletivas de imprensa, em que o nosso objetivo é ir a público, prestar contas do nosso trabalho, nos submeter à fiscalização da sociedade e trazer informações que são de interesse público sobre fatos relevantes para o nosso país. De qualquer maneira, o senhor acha que até meados do ano alguma decisão no juízo sairá em relação ao ex-presidente Lula? Essa é a expectativa, Gustavo.